Estamos começando um episódio poderoso do Pascast. Esse episódio foi muito aguardado, especialmente por mim, e eu vou explicar por quê, antes de apresentar o nosso convidado da vez. Nós tínhamos esse sonho de fazer esse podcast acontecer. Alguns pastores já tinham conversado comigo sobre o quanto isso iria abençoar tantas pessoas, ia ser tão edificante. E uma vez eu conversei com um pastor amigo e falei, olha pastor, já pensou se nós tivéssemos um lugar onde a nossa liderança, os nossos pastores pudessem compartilhar tudo que nós estamos vivendo como igreja, visão, os testemunhos, a história. E isso iria edificar não apenas os nossos irmãos, mas também o Brasil e outros lugares. E esse pastor ouviu a ideia e aí ele foi orar, foi se preparar. E um dia ele me apresentou um projeto bem claro, um projeto bem elaborado, com todas as pontas bem amarradas. E por causa dessa iniciativa, dessa visão de execução, esse projeto é uma realidade. Ele conectou os profissionais que hoje nos atendem aqui, toda a equipe de produção, outros que estão envolvidos direto e indiretamente. E eu sou muito grato a Deus pela vida desse homem de Deus, que além de ser um exemplo, uma inspiração para mim, eu posso chamá-lo de amigo. Com vocês, Pastor Marconi! Cara, que legal, emoção aí. Eu pensei que estava falando de outro, mas tudo bem. Não, é uma honra poder estar aqui, cara. Tudo que a gente está vendo, tudo que a gente está vivenciando. E assim, é legal quando você vê alguma coisa sair das ideias, né? Depois ir para um projeto, depois você está vivendo esse sonho. E eu sou muito feliz por saber. E, cara, muito, muito certo. No dia que procurou você para poder falar, cara, toma conta desse projeto, faz acontecer. E você está de parabéns, cara, pela execução por tudo. E realmente é um projeto divino, um projeto de Deus. Glória a Deus. E eu não estaria aqui se não fosse toda essa equipe. Inclusive minha esposa, que tem nos ajudado demais. Gravou vários episódios e nos bastidores nos ajuda. Mas se não fosse a sua iniciativa e a sua visão de execução, talvez isso aqui estaria ainda nos planos, nos sonhos, não teria se concretizado. É interessante como Deus usa as pessoas certas, nos lugares certos, na hora certa. E eu me sinto honrado por ter você, não só na minha vida, mas na nossa equipe, como Pai São Paulo. E você que já está enxergando lá na frente. Eu acho massa e eu tenho boas ideias, mas muitas vezes eu não sei por onde começar. E Deus tem aproximado da gente pessoas que sabem colocar o plano em prática. Pessoas que sabem materializar ideias que são muito boas, mas que poderiam estar só sendo discutidas aqui nos bastidores da Pai São Paulo. Mas é uma honra estar aqui com você e nós vamos conversar sobre algumas coisas hoje, mas antes tem um fato interessante que nós compartilhamos, né? O fato de torcermos para o mesmo time. O melhor time do mundo. Você esqueceu de falar. Torcendo para o melhor time do mundo. Que time é esse? Galera já sabe. Palmeiras. O nosso produtor aqui também torce para o mesmo time. Isso é brincadeira, não torce. Ele sofre um pouco. Ultimamente ele tá feliz. Tá. Nosso diretor aqui, ele é palmeirense. Mas nós somos flamenguistas. Uma vez Flamengo. Flamengo a gente não vai idolatrar aqui, mas... Poxa vida, falou um negócio tão bonito e já me deu time de futebol. Gente, perdoem nossa carnalidade. E ninguém é perfeito, né? Então. Mas, no caso, nós estamos acompanhados de uma nação, né? A nação rubro-negra. E até para quem precisa, né, de pessoas participando, aí a nação é a maior. Você que é flamenguista... 46 milhões. Comenta aqui nos nossos comentários aqui, escreve se você também é flamenguista. Se você, por acaso, é palmeirense, escreve aqui, alô, Estumano, eu também sou palmeirense. Se for vascaíno, também pode comentar. Pode comentar. Olha, exatamente agora que nós estamos gravando esse episódio, o último confronto do Flamengo e Vasco foi um chocolate. Foi brincadeira, cara. Mas na nossa produção nós temos corintianos também. Então, sinta-se amado e bem recebido. Essa aqui é a sua casa também. Mas, Pastor Marconi, brincadeiras à parte, eu até gostaria de falar um pouquinho sobre o fato do podcast estar tão vinculado com a Paz Editora, que é um projeto que, pela graça de Deus, você está liderando, você está à frente. E
o que vocês estão, assim, projetando? Qual é a visão dessa editora? Eu imagino que é um começo, mas já é um começo surpreendente, né? Eu acredito que vai ser um grande instrumento nas mãos de Deus para transformar vidas. Me conta um pouquinho sobre esse projeto. Pois é, Ryan, esse projeto é mais um desafio que foi feito para mim. E, assim, nós temos nossos pastores aqui, pastor Eibe e pastor Sabá, que disseram que a gente precisava ter uma editora, precisava ter uma livraria, e me convocaram, me passaram essa missão. Eu acho que algumas pessoas sabem que eu sou jornalista, né? Você se formou em jornalismo? Me formei em jornalismo, trabalhei já um bom tempo, né, em rádio, TV, mais tempo em TV, assessoria de imprensa, mas até já escrevi livro, né? Meu primeiro livro eu lancei ele em 2014. Então, quer dizer, mas daí para trabalhar, para administrar, para montar uma editora, uma livraria, era uma coisa assim que eu tive que parar e pensar e dizer assim, mas vocês têm certeza? Mas quando a nossa liderança, quanto homens com tanta experiência, né, pastor Sabá, principalmente pastor Sabá, que é o executivo que está mais próximo da gente, que aposta em você, diz, não, cara, você consegue, eu creio e tal, e você... O que acontece? Não, né? A gente pensa assim, cara, se esse cara está apostando em mim, por que eu não vou? E foi uma grata surpresa, e algo legal, algo que, poxa vida, dentro do curso de jornalismo, mais ou menos, seria mais ou menos algo, uma extensão, né? Até pelo que a gente já faz, mas foi um desafio, mas foi legal. E a gente montou e está aí. É interessante. Hoje você é pastor, né, aqui do staff da Paz São Paulo. Sim. Você já veio como pastor desde Boa Vista, Sim, em que você trabalhava na equipe. Inclusive, no episódio anterior nós contamos um pouquinho sobre essa história. Ah. Mas como Deus usa todas as nossas habilidades e experiências, mesmo aquelas que às vezes a gente nem imagina, como que Deus vai usar dentro do ministério? Às vezes a pessoa está aqui hoje e fala, eu tenho um chamado pastoral, eu quero ser um missionário, eu quero me doar por pessoas, doar pelo reino de Deus, por amor a Jesus. E às vezes não tem ideia que dentro da sua base de habilidades, de conhecimento, de experiência, você pode somar muito para o reino de Deus, né? Então, talvez toda aquela experiência nas emissoras de TV, em projetos de jornalismo, até na edição de livro, revisão de material, produção de conteúdo, produzir os seus próprios livros, como isso, de alguma maneira, se conectou nesse projeto. E aqui como igreja, na Paz Church, nós temos muitas publicações, nós temos muitos autores, não apenas em São Paulo, mas em outras grandes bases que já têm materiais que já foram publicados e muitas vezes tinha que recorrer a outras empresas em outros lugares para poder tornar possível, viável um projeto. E agora, dentro do nosso modelo de trabalho, ter uma empresa, uma editora que comunica com a mesma visão, com a mesma linguagem, entende o nosso ambiente como igreja, a nossa expectativa ministerial, fica muito mais fácil, né, para a gente conectar esses autores, essas pessoas que têm às vezes um testemunho para compartilhar, uma visão, um método às vezes. E a gente vê aqui, por exemplo, toda a base de cursos da nossa igreja foram produzidos pelos nossos pastores, por voluntários, inclusive. Então, é bem interessante ver que esse projeto está ganhando forma, porque isso com certeza vai facilitar muito tanto a produção como também a distribuição desse material, né? E uma coisa que você falou no princípio, e é interessante, né? É como Deus, ele não descarta teu conhecimento, independente até de você querer ou não. Porque eu lembro que quando eu me converti e depois me tornei pastor,
eu meio que abandonei o jornalismo. Assim, cara, eu pedi demissão. Eu era editor-chefe de jornalismo da TV Roraima, né, que era a emissora da Globo em Roraima, e eu pedi demissão. Falei, isso aqui não é para mim, eu sou pastor. E abandonei. Eu falei, não quero mais isso, não quero saber de jornalismo, não quero saber de TV, não quero saber de nada. E falei, vou ser o pastorzão. Só que aquilo, né? Deus não vai desperdiçar seu conhecimento, né? E aí, quando eu fui ver dentro do ministério, eu estou sempre levado para isso. Cheguei lá em Boa Vista, na igreja da Paz Church Boa Vista, e aí lá eu tive que, quando menos esperava, montei um programa de TV, um programa de rádio, que eram diários. Você imagina, você fazia um programa de rádio diário e um programa de TV diário também, a gente gravava lá. Tu imagina isso aí há 10, 15 anos atrás, como é que seria a dificuldade para fazer isso, e a gente acabou fazendo. Então, e agora eu, né, chego em São Paulo e com o tempo aí o pastor vem com um desafio agora, vamos montar uma editora e uma livraria. Então, quer dizer, você é meio que levado para onde você tem conhecimento, onde você tem um know-how, para que você possa servir o reino e entender que tudo isso é reino. Entender que quando a gente produz um livro, né, quando a gente produz um programa, quando a gente, né, de alguma maneira usa a comunicação para propagar informação, seja um livro, seja um podcast, seja um programa de rádio, você está abrangindo, você está ali levando para pessoas que talvez, né, numa igreja, num outro projeto, mas você não conseguiria. Então, é um privilégio. É uma honra poder estar servindo, mesmo que seja desafiador. E a Paz Editora, ela nasce de uma necessidade e também porque nós tínhamos o MDA Shopping. Até para quem está nos vendo, tentando entender, cadê o MDA Shopping? O MDA Shopping ele foi comprado pela Paz Church de São Paulo, né? E a ideia é fazer tudo novo. Então, todos os direitos autorais do MDA pertencem à Paz Editora. Então, você, quando vê Paz Editora, é tudo a ver. Entende-se que é a fusão desses projetos. Exatamente. Paz Church de São Paulo, isso, MDA Shopping. Isso. Tudo condensado numa nova estrutura, numa nova roupagem. Paz Editora, Paz Bookstore. Isso. E o mais interessante, que pertence, mesmo que seja a Paz Church de São Paulo que se responsabilizou, mas a Paz Editora ela tem uma proposta de atender missões, atos em ação, todo o lucro, tudo que se ganha de lucro vai ser revertido para missões. Não tem um interesse mercadológico. Até porque também ela é uma empresa particular, a Paz Editora, mas que pertence à Paz Church. Uhum. Entendeu? Entendi. Então, quer dizer... Não é uma empresa que está prestando serviço. Ela está debaixo da cobertura da igreja local. Exatamente. Na verdade, não só da igreja local, mas do projeto internacional. Missionário. Então, quando você compra um livro da Paz Editora, algum produto, você está diretamente cooperando com fazendo missões. Então, isso é que é mais gratificante. Né? Então, todos os projetos da Paz Editora, você pode ter certeza que você não está só financiando uma empresa. Não, você está financiando algo muito maior. Então, por isso que foi interessante participar desse projeto, desse desafio e ver acontecer o que está acontecendo hoje com tudo, com a Paz Editora, com tudo que a gente está fazendo, porque é certo de que, além dos livros que nós publicamos, são livros que são o quê? São direcionados para evangelizar, é palavra de Deus, né? Gente, é muita coisa linda. Tanto material que chega na nossa mão, tantos livros, tanto conhecimento, ministrações poderosas. Assim, a gente tem lançado livros assim que são extraordinários, igual agora na Paz Conference, a gente lançou vários livros. A gente lançou livros do Paz Kids, a gente lançou TSD para Kids, TSD para Teens, a gente lançou... TSD, no caso, é Tempo Sozinho com Deus. Tempo Sozinho com Deus para criança. A gente lançou também um discipulado
olha, esse é muito lindo para crianças. A gente lançou o livro do pai, né? O manual do pai e o discipulado do filho. São 2 livros que se compram. Para o pai e para o filho. Para o pai e para o filho. Para o pai fazerem juntos. Fazerem juntos. Isso é a Carla, né? Que a Carlinha. Carla Soares. Carla Saraiva. Saraiva, é verdade. Carla Saraiva. Esposa do Weston. Um talento que surgiu, gente, maravilhoso. Inclusive, o Weston foi o que elaborou a nossa logo aqui do Pazcast. Ele é brilhante, ele é o responsável técnico aqui da Paz Church, ele montou vários dos sites das nossas igrejas, ele é uma mente brilhante. O Weston é muito visionário, tem sido um grande mentor para mim. Ele me discipulou quando eu cheguei em Fortaleza. Olha aí. Que, ó, vamos ter que trazer, a produção está pedindo aqui, temos que trazer o Weston, a Carlinha, inclusive, para falar sobre esse projeto. E é um capista excelente também. Aqui, fazer logo começa a deitar. Essa capa aqui, quem fez foi o Weston. Foi o Weston que bolou essa capa? O Weston é capista também. O Weston é um artista, cara. É um design. É um design, o cara é fera. Então, a Carla, ela é um talento. Ela chegou para mim uma vez e disse, pastor, eu tenho uma ideia, eu tenho alguma coisa já preparada para criar. E ela, ela que tem é uma mãe, né? E ela é mãe, ela tem filhos, ela sabe como é que foi. E ela, quando eu vi o material dela, eu falei, não, vamos lançar. Se apaixonou. Vamos lançar. E hoje tem na Paz Editora, discipulado para crianças acima de 6 anos. Cara, você vai lá, é igual no teu discipulado inicial. 1 a 1. Né, que no teu discipulado inicial, você faz o acompanhamento inicial, que tem o do discipulador. O discipulador e do discípulo. É a mesma coisa, só que é voltado para com a linguagem para a criança, para o pai poder... Para os pais, né, no caso, fazer com os filhos. E é massa porque às vezes os pais não sabem como discipular os seus filhos. Poxa, eu me converti faz pouco tempo, eu começo por onde? O que eu vou ensinar para os meus filhos? Exatamente. A Bíblia é tão séria e é um material tão longo, como que eu vou simplificar? Para levar para a criança apresentar quem é Deus. Então, quando você produz esse tipo de conteúdo como editora, cara, é fazer assim, é fazer o reino. É cumprir o ID. É cumprir o ID. Usando as ferramentas disponíveis que nós temos. O podcast, por exemplo, ele é para levar essa mensagem. Exatamente. Né? O que nós estaríamos fazendo aqui se não fôssemos contar as grandezas de Deus, o que Ele tem feito nas nossas vidas, até compartilhar coisas que estão dando certo para as nossas vidas pessoais, no nosso trabalho, nas nossas casas. E é uma alegria. Então, você que está assistindo com a gente, só para você entender, a Paz Editora e a Paz Bookstore, ela, na verdade, está associada à igreja local. Inclusive, ela não é independente. E o foco é justamente isso. É disponibilizar materiais riquíssimos de forma acessível. Não só para a capital de São Paulo, não só para as grandes capitais que nós temos as livrarias espalhadas, mas também para você. Você pode, inclusive, entrar no site agora da Paz Editora e acompanhar um pouco do que nós temos à disposição. Material. O material. E é interessante, meu pai ele costuma dizer que ler um livro é como ouvir um sábio. Então, eu fico imaginando quantas pessoas estão nos assistindo de outros lugares, até mesmo que gostariam de tomar um café com o pastor Abe. Oi. Um café com o pastor Sabá. Fala, pastor... Aqui, ó. Soldados Feridos. Restaurando. Inclusive, esse livro mudou minha vida, cara. Maravilhoso. Quer dizer, que você tem a forma... Ó, aqui também tem Ofendidos Nunca Mais. Todos esses livros... Esse Ofendido Nunca Mais é fantástico. Ainda mais numa geração que a gente vive de tantas pessoas machucadas e agredindo e ferindo outras. Não precisar nem pedir, nem liberar perdão. Você já nem se ressente mais. Isso aqui é um outro nível. Você que perdoa 70 vezes 7, você tá de parabéns. Mas você que já não se ofende mais... É melhor ainda, né? É outro patamar. O pastor Abe foi muito inspirado quando ele trouxe, por Deus mesmo, essas verdades. Quando eu cheguei na Paz São Paulo, a Paz Fortaleza, 9 anos atrás, eu cheguei com muitas marcas. E esse foi um dos primeiros livros do pastor Abe que eu li. Eu li o livro do Purê de Batatas. Maravilhoso. Eu li, enfim, esse aqui foi um dos primeiros. E falou tanto comigo, parecia que o pastor Abe conhecia exatamente a minha história quando ele escreveu. Então, eu não sei como você está na sua igreja local, eu não sei como é que você está nas suas relações familiares,
Mas uma coisa é fato. Muitas vezes nós estamos sendo paralisados por conta do que a gente está sofrendo ou sofreu em determinadas relações. Todas as pessoas que eu conheço que falam que estão afastados do convívio, da comunhão da igreja, eles se machucaram com pessoas. Verdade. Então, esse livro aqui ele conta, inclusive, eu até quero falar isso com o pastor Eibe. Ele mostra que o plano nas minas terrestres, no combate de guerra, não é letal. Não é para matar o soldado necessariamente, é para ferir. Porque quando você fere um soldado, você tem que mobilizar 2, 3 outros para dar o primeiro socorros, transportar. Exato. E aí você enfraquece o fronte daquele equipe, daquele exército. Então, muitas vezes o inimigo ele tem ferido os nossos corações, não apenas para destruir as nossas vidas, mas para mobilizar toda a nossa casa, às vezes nossos amigos. Parar o nosso ministério. Nos fazer duvidar do que Deus tem para nós, duvidar da integridade da liderança. Quantas vezes as pessoas falam, puxa, mas todo pastor é assim, assim, assado, todo líder é assim. E, na verdade, o Senhor quer curar as nossas feridas e que delas saia muito poder para curar. E é por isso que é importante você ter a gente ter uma editora cristã voltada para isso, porque nós vamos produzir material dessa natureza. A gente também lançou também um livro da pastora Cristina Uber. Cara, formidável. Também sobre o quê? Sobre o livro de Provérbios também. Legal. Então, sabe, do Sabá. Pastor Sabá, inclusive, nós temos que falar sobre esse conversar aqui. Com ele sobre esse material. Que é, cara, formidável. Se todo discipulador soubesse. Fala sobre os erros no discipulado. Então, quer dizer, para quem vive essa aí... Quer cuidar de pessoas. Que tal você saber logo o que você não deve fazer? Já se antecipa. Não precisa quebrar a cabeça. É um livro muito legal também que a gente lançou também. E o do pastor Eibe também, que não está aqui, mas vocês vão saber. Nós vamos falar sobre ele. Vai tá apresentando aqui, com certeza sendo entrevistado. Eu creio no poder do evangelho, da palavra. Mas se puder botar até ele aqui, eu não sei se o Estumano consegue, né, colocar as imagens aqui do livro aqui. Enquanto a gente está falando. Quem sabe, né? Ele é tão fenomenal. Nossa equipe é poderosa demais. Não, ele é. Já pensou de Os caras são violentos. Aqui. Que legal, mas... Vou te falar, inclusive, aproveitar, agradecer aqui a pessoa do Estumano, o Léo, o Matheus. A equipe é grande, mas Canoa Produções é realmente uma turma jovem que tem muita experiência e que estão se doando nesse projeto. Gaspar tá editando os episódios, ele trata o áudio, ele traz a cor, passa horas e horas montando as artes das nossas capas. Outro patamar. É um povo, olha, de verdade, se você estiver precisando aqui de uma produtora, Canoa Produções. Inclusive, nós vamos disponibilizar aqui na descrição desse vídeo o contato, o Instagram, as redes sociais. Vale a pena você dar uma olhada. Mas, pastor, eu tô vendo que você escreveu 2 livros. Agora sim. Vamos lá. A gente está falando sobre as publicações em geral. E aqui a gente tem um que... A Simplicidade do Mestre, Reflexões do Amor de Cristo. Me conta, pastor, qual que é a ideia por trás dessa... Esse é o meu primeiro livro, né? Assim, rapidinho, só para a gente poder e não tomar tanto tempo assim também. Uma coisa que eu sempre digo assim, tem coisas que você não sabia, mas você já nasce com isso. E uma das coisas é escrever para mim. Por incrível que pareça, quando eu era criança, assim, eu acho que lá dos meus 7, 8 anos de idade... Faz um tempinho, faz um pouquinho de tempo. E o que acontece? Cara, depois eu fui pensando, fui analisando como são as coisas. Meus irmãos saíam para jogar bola, que eu sou o mais novo dos homens. Você nasceu onde? Rio de Janeiro. Eu nasci em Botafogo, mas não sou botafoguense. E aí, o que acontece? Aí eu tenho mais 4 irmãos mais velhos do que eu. E quando eu tinha 7, 8 anos, sei lá, 9, 10, eles saíam para jogar bola e eu ficava em casa escrevendo. É mesmo? É muito doido, né? Como é que pode? Mas desde criança? Desde criança. Eu escrevia contos, escrevia uma série de coisas. Era a minha brincadeira. E era assim, meio confuso. Cara,
todo mundo vai jogar bola, meus irmãos da minha família tem jogadores profissionais, meus irmãos todos eles jogaram bola e jogaram muito bem, mas eu não, e o meu prazer é escrever. Então, quer dizer, quando eu fui crescendo, primeiro que eu escrevi uma série de coisas, mas depois se perdeu no tempo, a vida foi levando, e quando eu fui fazer faculdade, fiz faculdade de jornalismo. Que precisa muito da Escrever, escrita, né? aí eu escrevia, até que um dia, quando a gente entrou as mídias sociais, o Orkut, eu já trabalhava de jornalista, mas eu escrevi algumas coisas para lá, e quando eu tive um encontro com Cristo, né? Aí, cara, mudou tudo. Então veio aí, acho que foi na época do Facebook, e eu comecei a ler a palavra, amava a palavra, e como jornalista eu começava a tirar algumas coisas da palavra, escrever da maneira que eu entendia o Evangelho, para tentar passar para as pessoas uma forma simples dela conhecer o Evangelho. Por isso que nasceu esse livro. Então eu mandava muita... Porque antigamente o pessoal lia ainda, né? No Facebook, essas coisas. Hoje não lê mais, mas lia. Então, hoje os posts são mais fotos, vídeos. E era um texto, né? Eu colocava aqueles textos lá, sabe? Início, meio, fim, legal. E a galera lia e muita gente respondia. Então, isso aqui é o compilado de mensagens. Exatamente. Simplificando as verdades que você ia ouvindo de Deus e da palavra. Exatamente, que eu aprendia da palavra de Deus. Então, o que acontece? Quando foi em 2009... Mas aqui tem uns títulos legais. Aqui, Perdeu o Playboy. Isso aqui é típico do carioca, né? É, mais ou menos isso. É a gíria, né? O jeito simples de se comunicar. Assim, se eu não me engano, porque eu lembro, faz tempo, se eu não me engano, acho que é a história de Mateus. Ah, entendi. Do apóstolo, Mateus? Acho que é mais na base dele, que ele, né? Lembra que Jesus chama ele dá uma festa lá pra galera lá. A minha ideia é que eu acho que ele era meio... riquinho. Influente. Gostava de uma festa. Badalada. Daquelas noites lá de... Então... Interessante. Então, o que acontece? Isso aqui é muito legal porque ele assim, como Deus faz? Eu falei, Jesus, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um ano escrevendo, toda semana um texto, uma crônica, uma coisa, para evangelizar. Que sempre foi o meu lugar de atuação, sempre foi a internet, não sei porquê, para evangelizar. E aí eu passei um ano escrevendo. Escrevendo e postando. E postando, um por semana. E teve um dia, acho que era 2013, eu estava já na Paz Boa Vista, e o Sabá estava ministrando uma palavra, e ele ministrou algo assim, mais ou menos assim, o cara, para ser completo, aquela história, para ser completo, o homem e tal, tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. E na época eu já tinha minhas filhas e tal, eu falei, rapaz, já tenho uma filha, a árvore eu acho que eu já devo ter plantado alguma coisa por aí. Poxa, e o livro, né? Aí o Espírito Santo falou para mim. Te lembrou dos posts. Falou, cara, você já tem um livro. E aí eu parei para pensar. Aí ele trouxe a memória. Aí quando eu voltei em casa, que eu olhei, que eu fui ver, né, todo o material, falei, cara, não é que eu tenho mesmo. E aí surgiu. Aí você compilou. E produzi. Isso aí eu fiz, paguei, isso aí não teve ninguém. Foi eu. Financiou financiamento próprio. Tudo. Fiz tudo. E é interessante que às vezes a gente subestima a simplicidade, né? O pequeno. Você estava compartilhando as verdades. Inclusive, você que está nos ouvindo, talvez seja uma inspiração para você. Às vezes você tem esse desejo no seu coração de, quem sabe, um dia publicar uma obra. Não, Ryan, eu sempre digo uma coisa: todo mundo tem um livro na gaveta. Todo mundo tem um livro. Agora não, porque não é gaveta, computador. Todo mundo tem um arquivo, livro no alguma arquivo, coisa, né? Que ele escreveu. E aí fica aqui. Eu sempre digo para as pessoas assim: o importante é a ideia. Tem gente que tem uma bela ideia, tem uma bela história, só que sabe por que ele não escreve? Porque talvez ele não assim, ele pensa assim, meu português é tão ruim, está tanto erro, enquanto, na verdade, cara, tem quem faça isso, tem quem revise. O importante é a ideia, não pare de escrever, escreva o que você tem, porque a gente hoje tem tantos profissionais para poder fazer revisão, edição, tem um editor de livro, design.
tudo para poder produzir. O importante, a essência, é a mensagem. É a mensagem. Muitas vezes você tem uma mensagem maravilhosa, aí não virou livro, porque você está amarrado em algumas coisas, e é mais simples do mundo. Receio de não ser um livro bem vendido, vamos dizer, com muitas vendas, ou às vezes de passar vergonha, às vezes os amigos, os familiares rirem de você. Mas, cara, acredita, Deus pode te usar. Com certeza. E às vezes já está pronto. Exatamente. Você imagina quantos desses livros dos pastores não começaram em mensagens? Exatamente. Às vezes você está compartilhando a mensagem num life group, numa célula, num culto doméstico. Às vezes o Espírito Santo te dirige, sua família em volta da mesa. Você fala, puxa vida, isso deveria ser um livro. E às vezes Deus te mostrou aquilo e você não teve, às vezes, a coragem de escrever, de colocar em prática. E hoje não é tão difícil como já foi um dia, né? Que você tinha poucas editoras, você tinha poucos canais de produção e de distribuição. Hoje está facilitado. Com a internet, então, você pode fazer um e-book. Tranquilo. E não ter nem gasto com impressão. Você monta lá. E pode fazer. De forma bem simples. Assim, o lance é escrever. O lance é você colocar no papel. O lance é você registrar o que você... Muitas vezes o testemunho, tem tanta gente com testemunho maravilhoso. Tem mesmo. Que dá assim, uma história que... Você, quando vai ler um livro, ou você vai ver um filme, alguma coisa, aquele filme que trata de uma história legal da vida de alguém, você pode ver que prende você. E já foi um roteiro, já foi um livro. Exatamente. E muitos deles foram. Ou o inverso, né? O cara criou lá e depois ele transforma. Então, quer dizer, cada história de vida tem gente com um testemunho tão formidável, fantástico, e principalmente aí pastores que ministram, cara que prepara uma ministração legal, assim, sabe? Que muitas vezes é a base para uma baita, uma discussão, para um livro, poder trazer o entendimento. Tomando como exemplo mesmo o livro do Sabá Liberal que ele está lançando agora, As Todos Discipulador Soubesse, que fala sobre erros de discipulado, ele já ministrou muitas vezes sobre isso. Cara, mas aí no livro é outra coisa. No livro é você ter lá, você sabe... Discorrer mais profundamente, com mais detalhes. Conhecendo. Quer dizer, olha aí, e fora das experiências que ele viveu também fazendo aquilo. Olha como é que o livro é interessante, olha como é que é importante a gente colocar. E todo mundo tem uma história legal para poder fazer. Tanto que agora... Aí eu fiz esse segundo aqui, que foi um devocional. Esse devocional, que é um ano simplesmente com Jesus. Você sabe que eu sou apaixonado por Jesus. Você gosta de simplicidade também. Eu gosto de simplicidade também porque, sabe, eu vim no mundo que... Tinha um negócio de intelectual, sabe, de falar bonito, de falar pseudo-intelectualismo. Pseudo-intelectualismo, que muita gente afasta as pessoas. Não, vamos ser simples, vamos falar a língua né? do povo, vamos deixar que as pessoas tenham acesso e conhecimento. Esse é um devocional para o ano. Você fazer uma leitura por semana, tomar um café, separar um dia, daquele dia que você para tomar um café. São leituras semanais, não diárias. Porque ele também quando eu terminei isso aqui, eu ainda continuei escrevendo, mas não com aquela... com a obrigação de escrever toda semana, não. Aí eu fiquei escrevendo mais ainda. E aí o restante sobrou, deu para fazer um outro... E eu criei um devocional para a semana, para que as pessoas... Aproveitando o mesmo esquema de produção. Exato. Esse aqui foi direto, um ano. Mas depois que terminou esse ano de 2009... Você não parou. Eu continuei escrevendo, só que não com aquela... com o objetivo, obrigação de ser toda semana. Eu escrevia de 15 em 15 dias. Então, olha, eu tô tirando para mim, tá? E eu quero dizer para você que está nos assistindo, nos ouvindo, tira o material da gaveta. Pega os arquivos lá que estão guardados, escondidos, coloca no papel, digita, escreve. E é sonho. Cara, muita gente tem um sonho de escrever um livro. Tem. É um negócio que é legal, está dentro do coração da gente. E é mais simples do que a gente pensa para poder realizar. E aí eu quero falar para você também que eu estou preparando outro, eu acho que no meu Instagram já até coloquei alguma coisa, que vou estar daqui para o final do ano, a Paz Editora vai estar lançando, né, que é o meu terceiro livro, e esse é sobre o meu testemunho, sobre a minha história. Você me contou uma vez uma das suas histórias e um testemunho muito forte. A gente estava conversando, nós fomos tomar um café, eu lembro que você falou assim, hein, jovem, me conta a tua história, vamos tomar um café. E nós fomos. E numa dessas oportunidades, você compartilhou comigo uma história que mexeu muito comigo.
Eu não sei se você gostaria de compartilhar ela aqui. Não, pode. Fica à vontade. Me lembra que eu falo. Foi a história do seu filho. Ah, sim. Assim, a gente tem uma forma de você ver o mundo até o dia que você percebe que, cara, a gente não tem controle sobre nada. Então, um cara que nem eu que achou que tinha controle, porque, sim, você sai de uma família pobre, né? E você consegue alcançar algumas coisas na vida, você consegue fazer uma faculdade, depois da faculdade você consegue trabalhar num bom lugar, ganhar um bom dinheiro, e isso tendo a noção que foi tudo esforço do seu braço, da sua capacidade, do seu conhecimento, isso vai deixando você um pouco mais prepotente, né? Meio dono de si mesmo, incrédulo a tudo, e aí incredulidade também é outra coisa que atrapalha muito. Por nunca não nasci num lar cristão, meus pais não tinha nenhum vínculo com nada, com nenhum tipo de igreja, com nenhum tipo de religião, com muitas pessoas também que devem estar nos assistindo também, não tem. Hoje até um pouco mais, hoje tem mais acesso, hoje tem internet, na televisão, as pessoas conseguem conhecer um pouco de igreja, de palavra, de Bíblia, mas naquela isso, eu estou falando isso há 55 anos atrás, foi o período que eu nasci. Então, quer dizer, você vem com essa cultura de nada, eu não conhecia nada, não sabia de nada. Deus, para mim, eu sempre digo, a representação de Deus que tinha na minha cabeça era da revistinha da Mônica, Maurício de Souza, que tinha aquele Deus ficar em cima de uma nuvem jogando raio nas crianças, quem estivesse pecando, aquelas coisas todas. Era a minha ideia de Deus. E com o tempo isso vai se acabando e você não tem noção nenhuma, é só aquilo que você produz, aquilo que você conhece e aquilo que você que você entende. Então, eu entrei nessa vibe também muito de assim, autossuficiência. O que eu tenho é o que me mantém, é meu conhecimento, meu emprego, meu dinheiro. E o dia que você... E aí entra naquela mesmo de religião. Nada a ver. Igreja, nada a ver. E aí chega até Jesus. E aí, Jesus... Por que eu preciso de Jesus? Eu não preciso de Jesus para nada. Eu acho que foi o maior erro da minha vida, né? E aí, porque os problemas da vida acontecem, né? E eu tive um problema com meu filho. Meu filho adoeceu. E aí foi fazer um exame, e esse exame ele precisava ser sedado e anestesiado, e aí ele teve uma reação, e teve 2 paradas cardíacas e entrou em coma. Na época ele tinha quase 5 anos. E aí começa uma história de desespero completamente. Porque você ver o teu filho, né? Quem é que? Um filho, meu Deus do céu. Um garoto saudável, de uma hora para outra, entubado numa cama, em coma, e todos os prognósticos eram cada dia mais negativos. Aí bugou, e não tinha. E eu cheguei numa situação, Rayan, que nada que eu pudesse fazer, resolver dinheiro, levar para qualquer outro lugar, tirar não tinha como. A situação dele era de uma maneira que eu não tinha o que fazer. E aquilo foi muito duro para mim. E ali eu tive que me buscar algo que pudesse me ajudar naquele momento, que eu poderia ter... O meu mundo teria acabado completamente. E só que aí eu tive uma história com Cristo. Você vai conhecê-la no meu livro. Daqui para o final do ano a gente vai estar lançando. Então teve uma história com Cristo. E uma história muito, muito linda, muito, muito firme, muito intensa. Eu estava saindo, eu estava dentro do ateísmo, sabe? Eu não cria, eu não acreditava. E mesmo assim, aí a misericórdia, né? Aí o amor. E aí eu tive uma experiência com Cristo. Eu tive uma experiência, o Espírito Santo fala comigo. Eu tenho sabe, um encontro com Cristo assim, fora do normal, uma coisa assim, que só para pegar o cara que é descrente mesmo, para dizer assim, cara, para você entender quem eu sou. E eu tive a oportunidade de viver tudo o drama do meu filho, mas já com Cristo.
E aí, cara, foi show de bola, porque meu filho ali em coma e eu vivendo experiências profundas com Cristo. Experiências tão profundas, tão marcantes, que foram maior do que a própria morte. Aí, quando as pessoas até perguntam assim, cara, mas e aí o filho? Não, enterrei meu filho 15 dias depois. Sim, e esse Deus? Esse Deus, ele é maravilhoso. Ele poderia? Sim. Mas é uma história que precisa ser entendida, que eu aprendi a amar o Senhor Jesus não pelo que ele me deu, amar pelo que ele fez comigo. Então, no livro vai entender um pouco mais profundo do que é isso. Então, no ápice do desespero, você buscou a Deus, teve sua vida transformada. Completamente. E mesmo com a perda do filho, aquilo que aconteceu em você foi tão profundo, tão genuíno, que mesmo a dor do luto, toda aquela situação, imagina um filho de 5 anos com uma vida toda pela frente, e você falar, cara, Deus tinha um plano, até mesmo nos dias mais sombrios da minha vida, e eu entendo o que ele fez por mim, eu entendo que ele está vivo, e nada vai me afastar dessa verdade, nem mesmo as dores, as lutas. É muito forte, porque, inclusive, eu não sei se você gostaria de compartilhar aqui, mas teve uma reviravolta anos depois. Né? Assim, porque o que acontece? Você tem que crer no Senhor em todas as circunstâncias. Eu sempre digo uma coisa, a gente tem que sair dessa questão do evangelho superficial, tem que ter muito cuidado com essa questão de um cristão meio assim, meio de acordo com as circunstâncias, ou o evangelho ser de acordo Na conveniência. com a minha conveniência, quer dizer, ele fez, eu amo, aconteceu um milagre. Me deu, tô feliz. Tô feliz. E eu aprendi, assim, da maneira mais difícil, porque tanto que quando eu perdi meu filho, muita gente ficou em desespero, dizendo, e agora, o que vai acontecer com o cara? Ai, depressão. Olha, gente, é porque 15 dias o cara está convertido, um novo convertido, um embrião. Aí o cara entrou, conheceu Cristo e o milagre não acontece, esse cara vai se... Não, cara. Eu conheci Cristo, eu tive uma experiência profunda com o Senhor. Eu tive uma experiência profunda com o dono da vida. E quando você entende o que é vida, você vai compreender que a vida é eterna, não é essa vida aqui. Então, o meu preço foi dizer assim, cara, eu vou viver sem o meu filho terreno. Por enquanto. Por enquanto. Mas ele está com Cristo. E eu tenho que ser um testemunho dessa vitória de Cristo. Não um testemunho da derrota, estou deprimido porque ele não fez aquilo. Porque eu conheço pais que perderam seus filhos que realmente viraram as costas para Deus, viraram as costas para tudo. A vida... Não, cara, eu não posso. Ele é maior que a morte. É. E eu confesso para você que teve uma vez que eu estava dormindo, assim, tinha pouco tempo, tinha perdido meu filho, e aquilo, né, tentando te envolver, tudo, e eu não sei se foi uma visão, não sei o que foi, um sonho, mas Jesus falava para mim, ele está comigo, não se preocupa. E, cara, ali foi muito, muito profundo, muito profundo, muito profundo, muito profundo, e aí ter que lidar com o meu luto pior, o luto da esposa, da mãe, e aí a Leude ali naquela situação também. E outra vez eu tive um sonho aí, não sabia, cara, era tão real que eu não sabia se era sonho ou visão mesmo, que era muito real. E aí eu vejo 2 pezinhos branquinhos andando numa grama, porque minha casa tinha grama, eu jogava bola com meu filho numa grama. E aí eu vi 2 pezinhos branquinhos numa grama e tal. E eu levantei, eu falei, Leude, Deus vai nos dar um filho de volta, tal, e não sei o quê. E aquela coisa toda. E a Leude, aí a gente orava e dizia, Deus vai restaurar. E, cara, assim, 2 meses depois a Leude estava grávida. Uau. Muito louco. A história é muito profunda, porque não há possibilidade. Ela estava num desgaste emocional. Não tinha como. A gente enterrou o filho em fevereiro. E em abril ela estava... Ele foi o primogênito. É. Como é que ele chamava? Pedro Lázaro.
Então, quer dizer, cara, assim, eu e a Leude vivemos... Tava ainda num momento muito crítico, né? Exato. E aí vem um grande presente. Vem assim, cara, na hora. Foi a Ana. A Sara. A Sara. A Sara é a primeira. E aí, cara, quando a coisa acontece é muito louco. Deus, sabe? Muito, muito intenso. E a gente viu. E o legal, que depois que a Sara nasce, aí a gente volta nessa casa que era nossa, que a gente não voltou mais para morar, mas a gente alugava e estava sem ninguém na casa, a gente foi ver como é que estava a casa, né? E nós entramos naquela casa, fomos ver como é que estava alugado há muito tempo, se estava tudo legal, manutenção. E a gente andou, tá, e a Leude estava com a Sara na época no colo, né? A Sara pequenininha. Aí daqui a pouco ela deixou a Sara que queria descer do colo, fica lá. E a gente ficou olhando lá as coisas. Quando eu olho para a grama, aí eu vejo 2 pezinhos correndo na grama. Era a Sara. Aí eu, cara, você voltou na visão. Jesus, né? O Espírito Santo trouxe a tua memória. Eu já tinha te dado naquele dia. Rapaz. Cara, eu chamei Leude, olha. Aí Leude chorou, cara. Falei, cara, Jesus já tinha nos dado a nossa filha naquele dia, cara. Ou seja, o Senhor te encheu de esperança em dias difíceis demais e aquela visão se concretizou. Concretizou. Eu nunca te abandonei. E já estava aí nos meus planos. E aí depois vem a Ana, e aí quando vem a Ana, a gente já sabe que também... E a vida tem dessas coisas, né? Tem. Às vezes a gente está saudável, mas nós não temos garantia do amanhã. Não tem. Nem mesmo os melhores homens e mulheres, jovens, crianças. Infelizmente, essa vida ela é passageira, ela é frágil. Por isso que nós temos que ter a perspectiva eterna. Eu sempre digo para as pessoas, cara, se a tua ideia, visão de eternidade, sabe, não for lá com Cristo, se não for entendendo que Ele foi preparar a morada, que tem esse lugar, que existe essa eternidade, aí você vai ficar aqui só aqui. Aí na Terra aqui é o medo de perder, é o medo de sofrer, é buscar uma felicidade aqui porque acha que isso aqui que é a verdadeira felicidade. Quer dizer, e quando você coloca a sua perspectiva naquilo que a palavra nos promete, uma eternidade com Deus, aí não, cara, a gente até sofre, passa pelas situações, a gente vai ter dificuldade, não vou dizer que um luto é legal, não vou dizer que perder um filho, não, mas você tem uma esperança porque você sabe que o dono da vida é o nosso Senhor. E eu estava até lembrando do texto que está em 1 Coríntios 15, 19, que diz: se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Verdade. É isso que a gente não pode perder. Por isso que a gente tem que estar atento. Qual é o meu nível de intimidade com Cristo? Até relacionado com a eternidade. Aí eu tenho, mas qualquer coisinha aqui... Te abala, me tira abala do porque eixo. eu perdi um emprego, porque os relacionamentos... Não, cara, tudo bem, mas Cristo... Foca no eterno. Está garantido a tua eternidade? Você já recebeu Ele como Senhor e Salvador? Então, cara, a eternidade Tá com medo do quê, né? Tá com medo do quê? A eternidade está aí. E isso aqui, como a gente muitas vezes sendo ministrado, a gente vai viver o quê? Daqui umas 10, 20, 30, 50 anos, 70, 80, 100 anos. Acabou. Mas e a eternidade? Cara, então... E essa paz que o Senhor nos dá, que o mundo não é capaz de nos oferecer, é essa que é a verdadeira paz. Cara, eu estou passando, eu estou vivendo, vão me jogar lá no Coliseu, vão ser comidos pelos leões, mas eu já tô... Na fornalha. Não, o que for, é eternidade. Tá, a sua paz não está nas circunstâncias, né? E isso foi uma experiência que foi aprender, porque Jesus foi ensinando assim, cara, é na eternidade. Está garantido. O importante foi você. Por isso que eu digo, o milagre maior é porque eu fui alcançado. Através daquele momento. Através daquele momento. E assim, cara, meu filho já está. Faltava eu, né? Faltava a Leude, né? Isso era o mais importante. Então o Senhor, Ele nos ama de tal forma. Teve um episódio recente de um dia de batismo, não teve? Teve, cara. Tu lembrou, né? Rapaz, tá aqui, ó. Não sou eu, acho que o Espírito Santo lembra a gente desses episódios. Histórias transformam, histórias conectam, testemunhos marcam a gente. E não tem como esquecer disso, mano. Foi uma pessoa lembrou a mim desse fato um dia desse. E não está nos livros. Mas deveria, né? Deveria.
Assim, eu fui batizar minhas filhas ano passado, uma chuva, né? E eu vou batizar elas, e no dia tinha um jovem que queria ser batizado. A mãe dele é discípula da Leude, é uma das nossas líderes aqui, e o nome desse jovem é Pedro. E ele disse que eu queria, porque queria que eu batizasse ele. Cara, e naquele dia realmente eu batizei Sara, Ana e um Pedro. E claro, eu nem me toquei na hora. Uma pessoa que é uma discípula nossa também, que fez a ligação na hora, falou: Marconi, você não entendeu? Eu falei: o que é? Não, você batizou até o Pedro hoje. Legal, de boa. Mas são os mimos do Senhor para a sua vida. É muito gratificante. Cuidado, O né? cuidado do Senhor. Claro, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é só para o Senhor dizer assim, seu filho, são esses jovens que te admiram, são vidas que você, de alguma maneira, você influenciou. Aquela questão de nós termos filhos espirituais, cara, é muito forte também, entendeu? Porque só Deus sabe, para aquele garoto ter dito que eu quero que ele me batize, alguma coisa boa, né? Algo exemplo de interessante, pai, um exemplo de de homem. alguma coisa que foi. Porque a gente quer sempre pessoas legais, pessoas que são importantes para a gente, momentos importantes. Então, de alguma maneira, são filhos espirituais que Deus vai nos entregar durante todo esse tempo. Então, durante todo esse tempo de vida, quantas pessoas passaram nas nossas vidas que a gente ajudou? Poxa. Um momento de uma palavra, um carinho, né? Um abraço. Um abraço, um projeto para ajudar a crescer, a direcionar na vida. O que você fez para alguém, cara, isso é marcante demais. E a história nessa vida do Pedro Lázaro, ela acabou. Ela foi para a vida eterna. Exatamente. Mas quantos Pedros nós temos por aí? Por aí. Precisando de uma mensagem, precisando de uma palavra, precisando de alguém que leve essa verdade, né? E às vezes muitas pessoas estão paralisadas por causa das perdas. Inclusive, isso é bíblico. O pai de Abraão, eles saíram de Ur dos Caldeus em direção a Canaã. E ele disse que ele tinha esse desejo de ir para essa terra, mas no meio da viagem, um dos filhos dele morreu. E era um filho que já tinha família e tal. O trauma e a dor foi tão grande com o pai de Abraão que ele decidiu interromper a viagem e falou: nós vamos morar aqui, e esse lugar eu vou dar o nome do meu filho, e nós não vamos mais para Canaã, nós vamos ficar aqui. Ou seja, o luto definiu a trajetória dele, o futuro dele, o destino dele. O luto paralisou. E aí, depois de um tempo, Deus toca o coração de Abraão e fala, na época, Abraão, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão sai e depois ele entende que o lugar que Deus tinha para ele era Canaã, que já tinha sido mostrado para o pai dele, mas por conta daquela perda foi interrompido, foi abandonado um projeto. Você imagina quantas pessoas que abandonaram seus ministérios, seus sonhos, empresas, casamentos. Quantos casamentos acabam numa perda como essa? Exatamente, por conta de uma perda. Então, infelizmente, o Pedro foi muito jovem, ele foi muito cedo, mas a vida não acabou. Não. A vida não parou. E a obra que Deus começou na sua vida, ela continuou e continua até hoje, repercutindo dentro da sua casa e na vida de muitas outras famílias. Né? E o ministério que já vem alcançando muita gente, desde Boa Vista, aqui em São Paulo, e o que dirá dos próximos anos? Não, em nome de Jesus. É porque a gente precisa entender que, cara, Deus ele não perde nunca. Como diz um amigo meu, ele nem empata. Ele só ganha. Nunca perdeu, mano. Nunca perdeu. Então, por que ele vai perder com você? Por que você acha que porque é uma tragédia, alguma coisa? Não, cara. De alguma maneira, se nós crermos, se nós confiarmos, ele vai fazer, ele vai restaurar. Vai restituir. Hoje o meu testemunho é mais de vitória. Eu sempre digo, gente, não é para chorar por conta disso. Isso aqui é um testemunho de vitória, isso aqui é uma vitória de Cristo. Isso é uma vitória sobre todas as perspectivas negativas. Você poderia... A decisão é nossa de querer aceitar ou não, de querer viver o luto e morrer no luto, ou da permanecer. Ou você levantar a cabeça e encontrar uma restauração através da palavra de Deus e da promessa. Ele não falou que tem uma vida eterna?
Tá sim. Então, cara... É garantido para nós. E a gente é só, cara, crer nisso. Eu sempre digo, cuidado para você não estar tratando a Bíblia como um simples livro de história, ou como uma literatura, ou só um livro de autoajuda. Não, gente. Uma filosofia. Ou a filosofia. Ali são as verdades do passado, do presente e do porvir. Não tem como, a história ali já está desde o início. A Bíblia é tão maravilhosa que ela conta o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Então acabou. Como é que vai ser o fim? Você quer saber como vai ser o fim do mundo, de todas as coisas? Tá aí, cara. Quer saber como é que tudo começou? Tá ali. Então, quer dizer, é só crer. Nós só precisamos crer que existe uma eternidade. Se não fosse assim, a gente ia viver maluco. E a Bíblia nos garante, ainda que morra, viverá. Uau! Meu Deus do céu. Maravilha. Pastor, olha, é inspirador ver sua forma de agir, de pensar. Eu me lembro muito daquele texto que fala acerca do herói da fé, Abraão, que ele creu contra a esperança. Uau! Então, a história de Abraão é uma história muito dura. Ele tem essa questão com o pai, ele vai para uma outra terra, quando ele chega lá, vários desafios, a esposa estéril, e ele tinha uma promessa de ser pai de nações e multidões e filhos incontáveis, e no auge da sua velhice, como isso seria possível? E ao invés de olhar para as suas circunstâncias, ele olha para Deus, ele olha para a promessa. E eu vejo isso em você, eu vejo essa disposição, essa fé. E antes da gente ir para o encerramento, nós comentamos no episódio passado sobre um texto um versículo que toca você, que se você pudesse escolher dentre milhares de passagens poderosas, mas um texto, aquele texto que toca seu coração, qual seria? Se você pudesse compartilhar com a gente. Eu vou falar um versículo aqui que, assim, ele é chave, que é João 14,6. 14,6, porque, olha, 14, dia 14 agora, do 6, é o aniversário, tá? É seu aniversário, 14 do 6? Eu acho que até passou, né, quando a gente for. Quando esse episódio for pro ar, provavelmente vai ter passado da data, mas parabéns antecipado. É uma alegria estar aqui, né, às vésperas do seu aniversário. Então, o texto é João 14,6. O versículo é tão emocionante porque fala assim, quando você não conhece a Cristo, você cria todas as ideias mirabolantes dele, né? E, assim, eu não acreditava que ele existisse, e depois que até alguém falava muito, pensando, talvez ele tenha sido até um personagem, um cara legal. Um rabino, um mestre. assim, igual o Buda, igual esses outros caras que aconteceram, mas menos... Filho de Deus. Aí até que a gente chega e ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Cara, assim, e quando você tem uma experiência com ele e que você percebe que, cara, a tua vida muda, o caminho realmente... Porque eu sempre digo o seguinte, cara, eu saí de um cara totalmente... assim, eu não conhecia nada do Evangelho, eu não sabia nada do mundo espiritual. E na hora que eu fiz aquela simples oração, abriu-se. Realmente as escamas caíram dos olhos. Eu sempre comparo muito com a experiência do Matrix, da pílula. Realmente, você começa a ver o que é o mundo realmente. A realidade espiritual. E é por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, cara, não sei o que estão te ensinando, não sei onde estão te envolvendo. A gente sabe que o ser humano ele tem uma necessidade do espiritual. Ele, de alguma maneira, ele quer algo mais, ele quer conhecer. Só que cuidado, porque nem todos, só existe um caminho. O que estão te apresentando, se não tiver Jesus, se não for Jesus... Fica esperto. Estão te levando para qualquer outro caminho. E ele não tem uma rota sugerida, ele não tem um caminho para apresentar, ele é o caminho. Ele é o caminho. Tem que ser nele, é nele. Então, por isso que eu quero deixar isso para você poder refletir, para não se deixar enganar. Pode ser o cara mais legal, pode ser a religião mais... Mas quem é o caminho dela?
você vai conhecer esse caminho através da palavra do Senhor, através da Bíblia. Você vai ter noção. Então, só para a gente deixar claro e para que ninguém se confunda e para não se deixar ser confundido também. É isso, e a Bíblia diz: aquele que confessar com a boca e crer no coração será salvo. Então basta você, se você estiver nos ouvindo até agora, por acaso você caiu nesse vídeo, ou alguém te recomendou, e você deseja receber Jesus no seu coração, você pode fazer isso agora, exatamente agora, na sua casa, no caminho para o trabalho, onde você estiver, no metrô, seja onde você estiver, você pode recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Basta dizer isso, abrir seu coração e sua boca e confessá-lo. Crer que ele é o Filho de Deus e que ele morreu, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte, o pecado, ele pagou a nossa dívida na cruz. E que ele possa escrever o nosso nome no livro da vida e que nele nós temos esperança, nele nós temos vida. E a partir de agora nós viramos as costas para o passado, para aquele estilo antigo de modo de viver, e olhamos para ele, para Jesus, e seguimos nele, que é o caminho, a verdade e a vida. Uau. Que o Senhor abençoe você que está fazendo essa decisão agora. E ouvindo essa história, talvez durante esse episódio você fala: puxa, eu já me identifiquei tanto com o ateísmo. E agora você está falando: puxa, eu estou sentindo a presença de Deus. Eu ouvindo esses testemunhos e vendo como Deus curou essas feridas na vida do Marconi. Realmente só Deus pode consolar um coração com uma perda como essa, o Espírito Santo mesmo, só Deus. E eu louvo a Deus pela sua vida, pastor. Amém. Muito obrigado por abrir o coração aqui com a gente. Que isso. Né, e trazer tantas coisas íntimas, familiares, pessoais, mas que com certeza vai gerar muitos frutos para a honra e glória do Senhor Jesus. E antes da gente encerrar, entrega uma mensagem final aí para quem está nos assistindo. Ai, gente, é super legal. Assim, eu gosto sempre de que as pessoas entendam o seguinte: cara, Jesus, ele quer fazer algo extraordinário na vida de cada um de nós. Jesus não está aqui para deixar a gente, sabe, do mesmo jeito. Por isso que Jesus está convidando você para fazer algo que muitas vezes vocês dizem: cara, mas eu não sou capaz. Como é que eu... Não, cara, se você estiver no caminho, como a gente já falou agora, no que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida, cara, você vai superar situações. Olha só, a gente acabou de falar aqui que do nada a minha liderança chegou: vamos montar uma editora. Eu pensei: meu Deus, o que esses caras estão pensando? Como é que faz isso? E aí você vai vendo que quando você assume o desafio e vai para lá e ora, claro, tem que orar, tem que pedir direção, as coisas vão acontecer. Assim seja qual for o desafio para a sua vida. Se Deus colocou algo no seu coração, cara, vai em frente. Mas eu não tenho dinheiro para esse projeto. Aí arde no meu coração, mas eu não tenho como. Tem, cara. Crê e começa a pedir direcionamento. Você vai ver que Deus ele vai abrir o entendimento, porque, olha, ele é fantástico, ele é o nosso Deus, ele é maravilhoso e ele quer um testemunho seu. Isso é que é interessante, né? Porque Deus, ele quer que nós sejamos esse testemunho. Te fazer ser um sucesso é para que o nome de Jesus seja glorificado. Uau! Isso é poderoso demais. Deus não quer só que você escute histórias como essa. Ele quer que você possa expressar e contar a sua também. Verdade. Então, sabe, tira o projeto da gaveta. Exato. Tira do arquivo esses testemunhos que transformam. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Com certeza a nossa fé foi edificada nesse episódio. E aí, você curtiu? Você gostou? Tem alguma coisa que você gostaria de perguntar para o nosso pastor Marconi? Você que está querendo escrever um livro, não sabe por onde começar, joga aqui nos comentários, diga pra gente, conta pra gente qual é a sua maior dificuldade, qual é a sua o que está te impedindo de viver essa realidade. Quem sabe esse sonho, né? A gente possa ajudar. Quem sabe o time da editora pode acompanhar aqui esses comentários, a gente pode encaminhar para essa equipe poderosa e quem sabe realizarmos esse sonho. Mas deixa eu te falar, acredite nos planos de Deus para sua vida. Se olhando pela nossa capacidade, nós não estaríamos aqui. Pode
ter certeza. Com a equipe poderosa que tem aqui em São Paulo, imagina se nós seríamos escolhidos para liderar projetos tão poderosos. Não nós, mas a graça de Deus conosco. E se Deus te deu uma palavra, vá em frente. Essas foram as palavras do pastor Marconi. E faço das suas palavras a mim. Eu vou em frente, pastorzão. Tudo aquilo que Deus está me dirigindo. E ele vai nos capacitar, ele vai nos conectar com as pessoas certas, vai nos dar sabedoria, graça. Mas uma coisa eu te falo. E provisão também. Ele vai fazer tudo. Ele é o Deus da provisão. Ele é o nosso pastor, ele é o nosso pai. E uma coisa eu te falo, pastorzão. Isso é só o começo. Uau! Esse foi o oitavo não. Esse foi o oitavo episódio. O 7º episódio foi com o pastor Sabá, pastor Lima e o pastor Marconi nos acompanhou. Se você ainda não assistiu, vai lá, dá uma olhada. Inclusive, nós já temos outros episódios disponíveis para abençoar a sua vida, a sua casa. E eu quero te agradecer, meu amigo, meu pastor. Muito obrigado. Uma honra. Uma honra estar com você aqui também. Curtiu? Show de bola. Você é um fenômeno. A gente vai ter que assinar sua carteira de trabalho. Tanto episódio que você já gravou aqui. E não era o propósito, hein? O pastor tá com uma agenda realmente muito cheia por conta dos projetos e todos os projetos ele cuida de várias famílias, de várias pessoas, e ainda tem o projeto da editora, mas de forma muito voluntária e amorosa. Verdade. Esteve aqui com a gente e eu estou muito feliz. Muito obrigado. Valeu. Que Deus abençoe e recompense você. E você que assistiu a gente até agora, deixa eu te falar. Aquilo que você começar, vai até o final. Às vezes, a frase, a resposta que você está procurando está nos últimos minutos, últimos segundos de um episódio como esse. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, pela persistência que você teve de nos ouvir. E eu espero que essas mensagens, esses testemunhos possam repercutir na sua vida também. Esse foi o 8º episódio. Pastor Marconi, que Deus abençoe sua vida e até o próximo episódio. Vou estar aqui te esperando com a maior alegria. Se você ainda quiser continuar com a gente, você pode nos acompanhar também no Instagram, nas nossas redes sociais. Com certeza vai ter muito conteúdo exclusivo lá, de bastidor e tudo mais. Nós amamos vocês e qualquer coisa escreve aqui pra gente, o convidado que você quer ver aqui. Nós vamos ter a alegria de tornar isso possível. Que Deus abençoe, tamo junto e até o próximo.